Secções. A secção produzida no sólido por um plano, a interseção do plano com esse sólido, isto é o conjunto de pontos comuns ao plano e ao sólido. A interseção do sólido com o plano secante é um polígono chamado de secção plana ou corte. No caso concreto, a secção é um triângulo que resulta da interseção do sólido com o plano. Todos os pontos do polígono são comuns ao sólido e ao plano. Secções que se podem obter no cubo. Se o plano intersetar três faces do cubo, a secção formada é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. É um triângulo equilátero se o plano for paralelo a duas diagonais faciais ou se for perpendicular à diagonal espacial do cubo. No caso da secção ser um triângulo isósceles, o plano de corte é paralelo a uma diagonal facial do cubo. Se o corte ou secção for um triângulo escaleno, o plano não é paralelo a qualquer diagonal facial. Se o plano intersetar quatro faces do cubo, a secção formada é um quadrilátero. A secção pode ser um retângulo, um quadrado no caso da secção coincidir com a face do cubo, um losango, neste caso o plano de corte contém uma diagonal espacial do cubo e interseta duas arestas opostas nos seus pontos médios. Um paralelogramo propriamente dito, a secção interseta quatro faces sendo paralelas duas a duas. Um trapézio, o plano de corte interseta apenas duas faces paralelas do cubo. Recordo que o quadrado, o retângulo e o losango são também paralelogramos. Se o plano intersetar cinco faces do cubo, a secção formada é um pentágono. Se o plano intersetar seis faces do cubo, a secção formada é um hexágono. Pode ser irregular ou regular. Neste caso, o plano de corte passa nos pontos médios das arestas do cubo. Desenhar uma secção produzida no cubo por um plano. Para determinar secções produzidas por um plano, deve ter-se presente que dois pontos definem uma reta, três pontos não colineares definem um plano. Vocês sabem que pontos colineares são aqueles que estão sob a mesma reta. Reta com dois pontos comuns num plano está contida nesse plano. Contida ou aposta significa o mesmo. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, a sua interseção é uma reta. Por um ponto exterior a uma reta passa uma e uma só reta paralela a essa reta, axioma de Euclides. Dois planos concorrentes intersetam-se segundo uma reta. Um plano interseta planos paralelos segundo retas paralelas. E devem ainda ter presente os critérios de paralelismo e de perpendicularidade estudados no 9º ano. Neste diapositivo estão os critérios de paralelismo e de perpendicularidade. Caso queiram revê-los, põem em pausa o vídeo e podem fazê-lo. Eu aqui não vou estar a ler porque senão o vídeo fica muito grande. Aconselho a utilizarem para cada um dos casos, para cada um dos critérios, materiais manipuláveis, por exemplo, lápis para representarem retas e folhas A4 para representarem planos. Assim vão ver que torna-se muito mais fácil a compreensão de cada um dos critérios. Tem também um vídeo já publicado, cujo o link é o que vem aí em baixo. Portanto, nesse vídeo aprofunda cada um dos critérios, assim como tem vários exemplos. Vamos agora aprender a desenhar uma secção produzida no cubo por um plano. Neste tipo de exercícios é muito importante ter presente que um plano é infinito e é representado por três letras maiúsculas ou por uma letra grega. E devem também tentar visualizar o corte
no espaço. Ou seja, imaginem que uma serra corta o sólido por um plano qualquer, um plano dado, neste caso o AFX. Daí, dessa interseção, resultam dois sólidos e pretendem saber qual o polígono ou secção que se forma na separação dos dois sólidos. Portanto, vou agora resolver o exercício 1 passo a passo. Determinar a secção obtida no cubo pelo plano AFX. Primeiro passo. Os planos AFX e ABF são concorrentes, logo intersetam-se segundo a reta AF. Reparem que os pontos A e F pertencem aos dois planos. Representamos assim o segmento reta AF, que representa o conjunto de pontos comuns à face frontal e ao plano dado, AFX. Segundo passo. Da mesma forma, se vê que da interseção dos planos AFX e EFG resulta a reta FX, uma vez que os pontos F e X pertencem aos dois planos, AFX e EFG. A reta FX interseta a aresta HG no ponto que denominei por Y. Surge assim o segmento de reta YF. Terceiro passo. Como o plano AFX interseta planos paralelos, no caso concreto ABF e CGH, segundo retas paralelas, vem que a interseção do plano AFX com o plano CGH é uma reta que é paralela à reta AF e que passa no ponto Y. Representa-se assim o segmento de reta YZ, que é paralelo ao segmento de reta AF. Reparem que têm que saber, caso contrário não conseguiriam resolver este exercício, este passo em concreto, que um plano interseta ou corta planos paralelos segundo retas paralelas. Repito, um plano interseta ou corta planos paralelos segundo retas paralelas. Então, neste caso concreto, como a face da frente e a face de trás do cubo são paralelas, então o plano AFX corta-as segundo retas paralelas. Obrigatoriamente, os segmentos de reta AF e ZY têm de ser paralelos. Quarto passo. Resta terminar a interseção do plano AFX com o plano que contém a face AEHD, isto é, o plano AEH. A reta que interseta estes dois planos é a reta AZ. Surge assim o segmento de reta AZ. Ora, a secção plana que resulta da interseção do plano dado AFX com o cubo é um quadrilátero, o quadrilátero AFYZ. Reparem, lá está, o plano interseta o cubo e divide-o em dois sólidos. No fundo, neste tipo de exercícios, o que fazemos é descobrir a interseção do plano dado com cada um dos planos do cubo que ele interseta. E como sabem, a interseção de dois planos é uma reta. Exemplo 2. Desenha no cubo a secção produzida pelo plano XYZ. Primeiro passo. O plano frontal do cubo e o plano XYZ são concorrentes, intersetando-se segundo a reta XY. Surge assim o segmento de reta XY, formado por todos os pontos que são comuns ao plano frontal do cubo e ao plano XYZ. Segundo passo. De forma análoga, podemos desenhar o segmento de reta YZ, já que o plano dado e o plano lateral direito do cubo são concorrentes, sendo a sua interseção a reta YZ. Surge assim o segmento de reta YZ.
Terceiro passo, como um plano corta planos paralelos segundo retas paralelas, uma vez mais, não é? Tem de saber, o plano x, y, z intercepta o plano de trás do cubo segundo uma reta que passa em z, à qual chamei zw, paralela à reta x, y. Resulta então o segmento de reta zw, que é formado por todos os pontos que são comuns ao plano dado x, y, z e à face de trás do cubo. Reparem que o que interessa aqui é a interseção do cubo com o plano dado. Logo, interessa-me somente parte da reta ZW neste caso, e não, portanto, é que nós desenhamos sempre, basta desenhar o segmento de reta e não precisamos desenhar a reta toda. Eu falo em retas para vos explicar como é que surge o segmento. Quarto passo. Desenha-se o segmento XW, que resulta da interseção dos planos X, Y, Z e do plano superior do cubo. Chama a atenção, uma vez mais, que como os pontos X e W pertencem aos dois planos, é possível a sua união. Quinto passo, surge assim o corte, que neste caso é o quê? É o quadrilátero x, y, z, w. Vamos visualizar o vídeo respectivo. Estava a ver que não. Terceiro exemplo. Desenha no cubo a secção produzida pelo plano x, y, z. Primeiro passo. Traça-se o segmento x, y, que resulta da interseção do plano x, y, z com o plano superior do cubo. Os pontos x e y são pontos comuns aos dois planos. Segundo passo. De igual forma, representa-se neste caso o segmento YZ resultante da interseção do plano dado com o plano lateral direito do cubo. Os pontos Y e Z estão contidos nos dois planos. Terceiro passo, desenha-se o segmento de reta XW paralelo ao segmento de reta YZ. Relembro que um plano corta dois planos paralelos segundo retas paralelas. Assim, o plano x, y, z corta as duas faces laterais do cubo segundo os segmentos de reta y, z e x, w. Quarto passo. Desenha o segmento WK paralelo ao segmento de reta x e y, uma vez que as faces inferior e superior do cubo são paralelas. Logo, o plano x, y, z intercepta-as nos segmentos de reta que já referi. Resta traçar o segmento de reta KZ, uma vez que K e Z são pontos que pertencem aos dois planos. O plano x, y, z, o dado, portanto, e o plano de trás do cubo. A secção obtida é um pentágono, o pentágono x, w, k, z, y. Vou interromper aqui o vídeo porque senão fica muito extenso. Continuarei a resolver mais exercícios noutro vídeo, ao qual chamarei secções do cubo parte 2.